gostaria de fazer uma leitura com vocês. O interessante é que hoje pela manhã nós tivemos a mensagem falando sobre motivação, sobre toda ação que gera uma reação, toda ação que nasce de uma motivação. Aliás, por falar nisso, a palavra motivação significa motivo em ação, Fazer a coisa certa debaixo da motivação certa. Tudo isso Deus nos falou hoje pela manhã. E o livro que foi tido como base para a mensagem da manhã foi exatamente um dos sinóticos, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. E a mensagem que Deus tinha colocado no nosso coração está um pouquinho antes, Está no mesmo Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 17, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 19, tá bom? Então, os irmãos acompanhem a leitura no telão, os que não tiverem Bíblia, se quiserem acompanhar nas vossas Bíblias também, celular, acompanhem, estarei lendo esse texto. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? O título dessa mensagem que Deus nos colocou no coração, irmãos, é: Recebi sem merecer, adoro por entender. Recebi sem merecer, adoro por entender. Eu estava lendo uma historinha muito interessante, eu achei muito interessante porque ela ilustra bem esse quadro, essa situação. Tinha um homem muito simples, que ele vivia numa vila muito humilde. E todos os dias, esse homem simples, ele recebia na porta da sua casa pão de um vizinho muito bondoso que ele tinha. Todos os santos dias esse vizinho depositava na porta deste homem simples um pão e deixava discretamente ali para que ele retirasse. Ao longo dos meses, os meses foram passando, todos os dias isso ia ocorrendo corriqueiramente. Esse homem que recebia os pães, esse homem humilde, começou a reclamar. Pão seco todo dia, sem nada, podia vir com uma manteiga, pelo menos, Começou a reclamar. E no dia seguinte, o pão não apareceu mais na sua porta. Passados 3 dias, o pão continuava sem aparecer na porta. E ele refletiu, e muito arrependido pelo que ele disse, ele conseguiu, graças a Deus, entender o que ele havia feito.
ele se arrependeu profundamente. E ele percebeu o quanto aquele pãozinho era valoroso para ele. Ele percebeu o significado daquele ato tão bondoso do seu vizinho em dar-lhe esse pão. E ele entendeu esse gesto de amor do seu vizinho. Quando ele entendeu, ele começou a manifestar isso. E o vizinho, percebendo a atitude dele, no quarto dia voltou a doar o pãozinho para ele. Só que dessa vez, esse rapaz que recebia o pãozinho, ele não reclamou mais. O pão veio do mesmo jeito que vinha anteriormente. Ele não reclamou mais. E ele chorou quando viu no quarto dia o pão depositado na porta da sua casa. Ele chorou profundamente, segurando o pão na mão como um tesouro muito precioso. E ele agradeceu sinceramente e de todo o seu coração ao vizinho pelo seu ato de tamanha bondade. Você já vivenciou alguma situação semelhante, onde você tanto foi abençoador de alguém e recebeu em troca ingratidão? Ou você foi abençoado por alguém e não deu a devida gratidão a essa pessoa? Você já vivenciou isso? Eu já vivenciei. E eu creio que vocês também já vivenciaram. Alguma ação bondosa da sua parte em relação a uma pessoa que não soube ser grata, não soube agradecer o que recebeu. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite. Recebi sem merecer, adoro por entender. Amém? Pastor Márcio pregou de manhã, falando sobre Lucas. Lucas, como todos vocês já devem saber, a maioria de vocês já sabem, Lucas era um médico, ele era médico. E ele escreve esse evangelho aos gregos, o povo que ele queria atingir com a divulgação do evangelho, segundo ele próprio escreveu, era o povo grego. Para quem não sabe, o povo grego é um povo muito filosófico, e eles não creem muito nas palavras, mas eles creem muito nos atos. Eles acreditam muito nos atos que decorrem de uma pessoa que profere alguma palavra. Eles examinam cuidadosamente, os atos das pessoas. Os gregos são assim. Por isso Lucas escreveu para os gregos, e provando, tanto no capítulo 19 de manhã, como no capítulo 17, em toda a extensão do seu livro, que a palavra do nosso Deus, que viver com Jesus, não é somente palavra, não é somente uma verbalização, mas é real. As coisas acontecem, as coisas sucedem. Quando você tem um encontro real com Jesus na sua vida, de fato a sua vida é impactada pelo poder de Deus. De fato você muda a sua postura. De fato você tem a sua vida completamente mudada, transformada por esse contato que você passa a ter com Ele. Então não é um evangelho só de palavras, mas é um evangelho de poder. É um evangelho poderoso para transformar no íntimo do ser humano toda a sua conduta de vida, que vai lhe garantir um dia entender e chegar na presença de Deus. Estava aqui com a minha irmã, conversando agora há pouco, vendo esses meninos tocando, e o guitarrista ali, o Joãozinho, tocando essa parte, fazendo ali um solo. E a gente falava entre nós, como não será no céu, Só interromper aqui e abrir um parênteses.
como não será no céu, né, irmãos? Se aqui a gente já consegue vislumbrar um pouquinho da glória de Deus, se a gente já consegue sentir um pouquinho disso, imaginem como não será na presença do nosso Deus, né? Então isso é muito maravilhoso. E à medida em que você tem um encontro real com Jesus, você sente isso, você sabe que você um dia vai chegar lá. Você sabe que você um dia vai estar com Ele lá. Você passa a ter essa certeza, essa convicção, porque Jesus vai transformar a sua vida, né? E Lucas escreveu aos gregos. O texto anterior do capítulo de número 16, o contexto anterior, ele está falando sobre o perdão e a fé. E o texto posterior ao capítulo 17, capítulo 18 aí, ele vai falar sobre a vinda do reino de Deus. Neste texto intermediário do capítulo 17, nós temos exatamente esse contexto da cura dos 10 leprosos. Nós temos exatamente esse contexto, esse texto, identificando isso com a fé e a gratidão. Fé e gratidão. Eu recebi, sem merecer, pela fé, a graça que Ele me deu. E eu adoro a Ele por ser grato, por entender, muito se falou hoje pela manhã sobre isso, entender. A motivação certa da gente provém da gente entender quem é o nosso Deus e o que Ele fez por nós. A motivação para você estar aqui em todos os cultos, para você sentir a presença de Deus, para você cultuar, para você adorar, para você servir o Senhor tocando, para você servir o Senhor realizando as atividades da igreja como voluntários, ela procede exatamente de você entender quem é o Deus a quem você está servindo, e a você entender o que Ele fez por você. Você está vivo aqui hoje, nesta noite, está respirando, porque a sua misericórdia lhe alcançou. Você está na casa de Deus nesta noite, porque a graça do Senhor nos tem alcançado. Se nós tão somente entendermos isso, nós iremos valorizar cada segundo que a gente passar neste santuário, na presença do nosso Deus. Cada segundo para você será de real valor, de profundo valor. Eu me arrisco, irmãos, a afirmar para todos vocês, eu me arrisco, vou fazer uma afirmação aqui, que o que nos leva a viver para Deus de coração é a real compreensão de quem Ele é e o que Ele fez por nós, o que sempre redundará em gratidão, sempre, sempre redundará. O que nos leva a viver para Deus de coração é a real compreensão de quem Ele é e o que Ele fez por nós, o que sempre redundará em gratidão. Não tem como. Uma coisa não se desassocia da outra. A partir do momento em que você compreende de coração, do profundo do seu coração e da sua alma, você tem essa compreensão de quem Ele é e o que Ele fez, você se torna agradecido. Isso é inevitável, tá bom? Bom, primeira coisa que eu queria falar com vocês se encontra no versículo 11 e vai até o versículo 12, a parte A do versículo. O texto diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, parte A apenas, só até aí, entrando numa certa aldeia. Para afirmar para você uma coisa aqui que é importante você entender: tudo o que Ele faz tem um propósito definido. Ele nunca passou por nenhum caminho
sem ter um alvo, sem ter um objetivo. Ele nunca fez nada na sua vida, ou nunca te proporcionou nada, sem ter um objetivo, sem ter um propósito. Se nesta noite você está aqui na casa de Deus, é um propósito divino que você esteja aqui. É um propósito divino que você ouça o que lhe é dito. É um propósito divino para que, ouvindo, você possa passar a ter a motivação ideal para poder continuar até o dia glorioso, em que você vai estar com Ele na glória. Vale a pena passar por qualquer coisa que você tenha que passar. Quando lá chegarmos, nós vamos olhar e ver e refletir sobre tudo que nós passamos aqui, sobre as angústias, sobre os sofrimentos, sobre todas as ilusões, sobre tudo. E se você tiver se mantido fiel, e é lógico, para chegar lá você precisa se manter fiel, você precisa santificar a sua vida, você precisa estar santo na presença do nosso Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Para que isto aconteça, quando você chegar lá, você vai olhar tudo o que você passou, você vai refletir e vai chegar à conclusão: valeu a pena, Senhor, valeu a pena eu ser humilhado. E ainda que você, daqui para frente, a gente não sabe o que está para acontecer, nós não sabemos, nós cremos que em breve esta igreja será arrebatada, muito em breve, e na nossa fé, nós professamos que ela será arrebatada antes deste princípio de dores intensos, porque o Senhor há de nos preservar de todo esse mal, mas até lá, teremos que passar por um período chamado princípio de dores. Não sabemos o que isto significa, o que isso pode nos trazer de consequência para a nossa vida. A gente só precisa saber de uma coisa: valerá a pena eu me manter fiel, custe o que custar, para que eu possa chegar lá. Amém? O versículo 12, a parte B do versículo 12 e o versículo 13, vai dizer assim: saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Notem uma coisa tão importante aqui: o propósito divino era de passar por aquele lugar, porque Jesus sabia, porque Ele está no tempo Kairos, Ele sabia que aqueles leprosos passariam por aquele lugar e sairiam-lhe ao encontro. Ele sabia disso, Ele sabia. E aí Ele passa por aquele lugar, sabendo que tudo aquilo ia ocorrer. Quando vem ao seu encontro esses 10 homens leprosos, eles param de longe. Pelo texto bíblico, dá-nos a entender que eles já ouviram ou tinham ouvido falar quem era Jesus, porque a Bíblia diz que eles saíram ao encontro de Jesus. Então eles sabiam, já tinham ouvido falar de Jesus, foram ao encontro do Mestre, porém, respeitosamente, sabendo da sua condição, respeitosamente eles pararam de longe. Mas de longe, o que eles fizeram? Eles começaram a clamar. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês e vai estar de comum acordo com o versículo que fala sobre a corça. Assim como suspira a corça pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E por que ele tem correlação? Porque para esses leprosos, irmãos, eles estavam perdendo a sua carne. Fatalmente, dentro de algumas semanas, alguns dias, eles iriam morrer. A corça, quando entra num lago, todos já devem saber, ela entra por questão de vida ou morte.
Ela é presa de algumas feras, e estas feras estão sentindo aquele odor forte da corça. O pastor falou isso alguns dias atrás aqui. Quando ela entra nas águas, aquele cheiro se dissipa, e as feras deixam de sentir a presença dela nas proximidades. Então é questão de vida ou morte. E por que esses leprosos pararam de longe? Mas mesmo de longe eles clamaram bem alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Só tu podes nos salvar, Jesus. É como se eles dissessem: Jesus, o Senhor é a nossa única solução. O Senhor é tudo que nos resta. Não temos para onde correr. Não temos, Senhor, para onde ir. Se não for o Senhor, dentro de alguns dias nós estaremos mortos. Por isso, Jesus, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles sabiam que só Jesus podia ajudá-los. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para eles com misericórdia. Eu posso até conjecturar como é que não foi a cena, né? Do encontro, mesmo à distância. Jesus olha para aquelas vidas implorando pela sua vida. Jesus olha para eles e disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Vão, mostrem-se aos sacerdotes. Sabe por que Jesus mandou eles fazerem isso? Porque só os sacerdotes podiam declarar alguém que estava com lepra ritualmente puro. Só o sacerdote podia examinar e dizer: você está purificado da sua lepra. Quando Jesus disse ide, a sentença já saiu. Quando ele disse ide, ele estava dizendo: vai, pode ir. Vocês já receberam o que pediram. O vosso clamor alcançou o meu coração. E quando alcança o coração de Deus, irmãos, nada impede Deus de agir, nada impede Jesus de operar. Quando toca no coração de Deus, a sentença sai. Pode ser a sua oração, pode ser um ato que você faça, pode ser uma palavra que você diga, uma ajuda que você ofereça a alguém. Tocou no coração de Deus. Prepare-se, porque a recompensa vem. Prepare-se, porque a recompensa vem. Prepare-se, porque Ele vai te ouvir. O milagre chega. Tocou no coração de Deus, e para tocar no coração de Deus basta uma coisa só: sinceridade. Adoro por entender. Eu adoro Ele por entender o que Ele fez por mim, por entender quem Ele é, o que Ele é para mim. É por isso que eu adoro Ele. É por isso que eu adoro Ele. Hoje muito se falou aqui pela manhã, pastor Márcio, usado por Deus, sobre o fato de você lidar com o Senhor, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. A partir do momento que você reconhece isso na sua vida, tudo muda, a sua relação com Ele muda. Muda, drasticamente muda. Primeira coisa que Jesus queria mostrar com isso, Levítico 13 fala sobre isso, viu? De eles se apresentarem aos sacerdotes para verificar, para checar se eles estão limpos, os leprosos. Levítico 13, se depois você quiser ler o texto, é lá que está escrito. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus foi o único que respeitou a lei
integralmente. Integralmente. Ele cumpriu toda a lei para que, mediante o cumprimento da lei, ele pudesse falar e apresentar o Novo Testamento segundo a sua graça e misericórdia. Então o Senhor respeitou a lei, o Senhor testou a fé dos leprosos. Segundo motivo, porque ele fez isso. Porque ele testou? Quando ele disse, ide, poderia haver algum deles que não crescem. Porque ele estava dando uma ordem. Era uma coisa que ele estava falando, ordenando para eles fazerem. Façam isso. Se algum deles se negasse, a fé dessa pessoa já tinha caído por terra. Ocorre que todos foram, mediante a ordem do Senhor, mediante a palavra do Senhor. Ele fez isso porque ele queria revelar o seu poder por meio da fé e da obediência. Ele queria revelar o seu poder por meio da fé e da obediência. A salvação nos foi dada de graça mediante a nossa fé. Só que a fé que salva, as obras a acompanham. A fé genuína em Cristo, as obras lhe sucedem. A fé sem as obras é morta. Amém? Mais um motivo, por um propósito social. Por que o Senhor apresentou ou disse para eles irem até os sacerdotes? Porque uma vez que os sacerdotes vissem, checassem se eles estavam limpos e purificados, oficialmente o sacerdote seria obrigado a dizer, você está limpo, pode ser inserido na sociedade novamente. Jesus tinha feito isso, para que estes homens pudessem passar por toda essa etapa de conferência, do milagre que ele fez, da purificação deles. A lepra, irmãos, era algo que, além de provocar a morte física, pela morte dos tecidos humanos, ela provocava a morte também social da pessoa. A pessoa era isolada, não podia tocar em ninguém, ninguém podia chegar perto desta pessoa, vivia em meio aos buracos, aos lugares daquela época, não tinha muito, então eles viviam no meio das cavernas, isolados, em lugares isolados, em cidades isoladas da sociedade. A lepra é símbolo do pecado. O pecado te afasta do convívio social pleno, do convívio social bom, adequado e salutar para qualquer pessoa, para qualquer cidadão. O pecado te afasta de tudo isso. A lepra é símbolo do pecado. Quando você foi alcançado pela misericórdia de Deus, esse pecado, essa doença grave, que não era mais no corpo físico, mas na sua alma, ela foi extraída, ela foi curada, você se tornou limpo, purificado em Cristo Jesus, para viver uma nova vida, tanto para Deus, como também para a sociedade, para o mundo. Então, irmãos, eles iam oficialmente perante os sacerdotes, para que os sacerdotes atestassem a cura, a libertação deles dessa doença tão grave, e pudessem ser novamente inseridos à sociedade. Versículo 14, parte B, vai nos dizer assim: aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles ouviram o ide do Senhor. O Senhor disse, ide. Quando eles foram, à medida em que eles foram caminhando rumo ao templo para se apresentarem aos sacerdotes, a Bíblia diz que eles foram completamente limpos. Aqui nos traz uma grande lição. Tudo o que nós fizermos, façamos segundo a ordem do nosso Mestre Jesus.
Eles estavam pescando, acho que foi o pastor que pregou outro dia, ou o pastor Márcio Rogério, não me recordo muito bem. Eles estavam pescando, Pedro e alguns dos outros apóstolos, discípulos na época, e de repente não pescavam nada, quando de repente aparece entre eles o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse para eles: ainda não pescaram nada, não tem nada para comer aqui? E eles disseram: não conseguimos pescar nada. O Senhor vai e aponta para eles: pesca, vira a rede para cá, para a direita, vira a rede para cá. Quando eles lançaram a rede, trouxeram milhares de peixes. Milhares de peixes. É segundo a ordem de Jesus. Nós precisamos viver segundo os princípios que o Senhor Jesus nos ensinou. É a única coisa que o Senhor te pede. Viva de acordo com estes princípios. Viva. Porque se você o fizer, a sua vida será feliz. Por mais que você passe por tribulação, por tristeza, por angústia, por sofrimento, por mais que você passe por rejeição, por mais que você passe pelos problemas que a vida pode lhe trazer, se você estiver de acordo com as palavras de Jesus, com os ensinos do Senhor Jesus, você é uma pessoa feliz, e você criou uma amizade íntima com o único e verdadeiro amigo que você tem para o resto da sua vida. E eu vou dizer mais uma coisa: vale a pena ser amigo de Deus, e Jesus é Deus. Vale a pena ser amigo de Deus, vale a pena você ter sociedade com Deus em todos os sentidos da sua vida, em todos os sentidos, pessoal, emocional, matrimonial, conjugal, pais e filhos, no meio dos teus negócios, nos teus estudos. Vale a pena você ser amigo de Deus, vale a pena você estar com Ele, você seguir os seus princípios, você obedecê-lo, porque Ele conhece o teu futuro, Ele conhece o teu amanhã. É Ele quem pode proporcionar a você a felicidade, que por mais que você passe por problemas, como disse Paulo, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a dor, nem a fome, nada nos afastará do amor de Deus. Nada, nada, nada nos afasta do amor de Deus. Versículo 16, parte A, versículo 15, melhor dizendo. A Bíblia vai dizer que um deles, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em alta voz. Um deles, vendo, entenderam? Adoro por entender. Vendo ali, implica em dizer: eu notei, Senhor, o que você fez por mim. Eu notei o que o Senhor fez por mim. Eu entendi o que o Senhor fez por mim. Eu entendi, Jesus. O Senhor me curou. O Senhor deu uma ordem para a gente se apresentar por sacerdote, mas eu já sei o que o Senhor fez. Eu já vi. Eu já percebi. Eu estou são, eu estou curado, e tudo isso porque o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor me amou, o Senhor me ouviu, ouviu o meu clamor. Elevo os meus olhos para os montes. Esses dias atrás eu estava angustiado, e eu fiz uma oração. Falei: Senhor, preciso de Ti, não estou bem, preciso de Ti. De repente, irmãos, do nada, me veio uma paz no coração, que ninguém pode me dar, nem o pastor Cláudio, nem a CCNV podem me dar isto.
É certo que aqui é um lugar maravilhoso. Os irmãos, acompanhei de vocês todos. É extraordinária para mim. Vale muito para mim. Mas, quando atinge aqui, é só eu e ele, é só você e ele. Só ele pode te dar a paz que você precisa para você continuar vivendo, continuar lutando, continuar batalhando. Só ele pode te dar isso. E eu senti a paz. E eu vi o quanto a palavra de Deus, ela é poderosa. Mais uma vez, né? Porque já vi tantas vezes. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse homem entendeu, mas ele entendeu de uma forma tão extraordinária o que significava aquilo, que ele, vendo que estava curado, ele voltou. O Senhor me mandou ir, mas eu não vou lá primeiro não. Eu vou para quem merece a gratidão. Ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Em alta voz. Eu adoro por entender. Ele tinha consciência do que Deus tinha feito por ele. E como a gente disse aqui no começo, eu me arrisco a dizer que toda vez que você entende o que Ele é e o que Ele fez por você, não tem como você não ser grato. Não há como você não ser grato. E a Bíblia vai dizer no versículo 16, parte A, que ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Ele caiu aos pés de Jesus. Sabe o que significa isso? Cair aos pés de Jesus. Ele estava dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu és Deus. Eu reconheço a Tua soberania. Eu reconheço quem o Senhor é. E a Bíblia vai dizer que ele caiu com o rosto em terra. Ele se humilhou. Porque toda vez que a gente tem um encontro com Jesus, em qualquer momento da nossa vida, não tem como você não se humilhar. Não tem, você entende o quanto você é pequeno, o quanto você é carente. Não tem como. Faça isso em oração, para você ver o que vai te acontecer. Faça. De repente você vai estar chorando, chorando e chorando, profundamente. E a tua oração vai fluir, mas vai fluir tão bem, tão bem, tão bem, que você nem vai sentir o tempo passar. Você não vai sentir o tempo passar. Glória a Deus. Versículo 16, parte B. E este era samaritano. Mais à frente, no versículo 18, pode colocar para a gente? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Os samaritanos eram considerados estrangeiros. Isso implica dizer que os demais, muitos deles provavelmente eram da própria nação judaica. Faziam parte, sabiam que a salvação vinha de Jerusalém, vinha dos judeus. Sabiam, tinham conhecimento disso, mas não deram a devida valorização a quem era Jesus, só porque era contrário à lei que eles diziam cumprir, sendo que na verdade quem cumpriu toda a lei, o único que cumpriu toda a lei foi o Senhor Jesus. Isso implica dizer, irmãos, não basta você ter ritualismos. Não basta você vir à igreja só por vir. Não basta você, por religiosidade, vir à casa do Senhor adorá-lo ou servi-lo. Não é isso que Ele quer da gente. Não é isso que Ele espera de nenhum de nós.
Esse estrangeiro era estrangeiro, mas ele demonstrou muito mais sinceridade no seu coração do que os outros 9. Ele demonstrou muito mais sinceridade genuína da sua alma do que os outros 9. Ele entendeu. Eu adoro por entender. Versículo 19. A gente já está acabando, tá? Ele disse, e disse-lhe o Senhor Jesus: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. 2 ordens ele deu ali, 2 ordens: levanta-te e vai. O que Jesus estava dizendo para ele com levanta-te? Erga-te, não fique mais prostrado, dê continuidade à sua vida, mas agora de uma forma diferente. Faça para a glória de Deus, levanta-te. O Senhor está te dizendo hoje, nesta noite, e eu vou aqui dizer uma coisa que eu preciso falar. Muitos de nós, irmãos, precisamos entender isso definitivamente. Não basta você estar na casa do Senhor apenas por uma mera questão de religiosidade. Você precisa, de uma vez por todas, entender que Jesus te salvou por amor, que a sua graça foi sobre sua vida, que Ele morreu em teu lugar e que Ele te deu uma nova vida para você viver. Ele está te dando isso de graça. Lembre-se, lepra é igual a pecado. Simbolicamente, uma coisa atrelada à outra. Figuradamente, uma coisa atrelada à outra. Lepra é pecado. Pecado corrói a alma, corrói o íntimo do ser humano, corrói o que é mais importante para o ser humano. O pecado destrói o ser humano. O pecado joga o homem na sarjeta, na prostituição. O pecado joga o homem na violência, na maldade. E só quem pode erradicar isso de uma vez por todas da sua vida chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Mas ninguém, homem nenhum, pode fazer isso por você. Entenda isso de uma vez. E uma vez entendendo, adore, porque aí a sua adoração será genuína. Quando eu falo de adorar, não estou dizendo subir aqui e cantar louvores. Eu estou dizendo adorar com toda a sua vida. Adorar aqui dentro, adorar lá fora. Por onde quer que você andar, adore-o. Lembre-se, os seus olhos são como chamas de fogo e estarão atentos à sua vida. Não adianta vir para a casa do Senhor e fazer escondido lá fora coisas, porque você não tem como escapar dos olhos do Senhor. Davi dizia: se eu subir nas asas da alva, tu aí estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, tu aí estás. Como escaparei de ti, Senhor? Não há como escapar. É por isso que o que é primordial para o Senhor é sinceridade. Não importa se você é estrangeiro, não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, não importa se você era um ímpio. A partir do momento em que você tem um encontro com o Senhor Jesus, você é salvo na pessoa do Senhor Jesus. Você recebe o Espírito Santo de Deus, e é este Espírito glorioso, que também é Deus, que vai começar a agir na sua vida, promovendo a sua santificação. E cada vez que Ele promover a sua santificação, maior será o teu contato com Deus. E quando o teu contato com Deus for maior, você vai desfrutar do que significa servir ao Senhor com coração e alma. Não traia o Senhor. Não faça como Pedro, que traiu o Senhor. E graças a Deus, depois o Senhor teve misericórdia de Pedro
que Pedro entendeu o que ele fez, e entendeu o alcance do perdão de Jesus, porque já antes dele pecar, Jesus tinha dito para ele: mas quando você entender o evangelho genuíno na sua vida, você se tornará um grande homem de Deus. E a Bíblia diz que Pedro se tornou um dos maiores apóstolos, servidores do nosso Mestre Jesus. Pedro morreu de morte dura, assim como tantos outros irmãos. E o que levou eles a morrerem assim? De todos os apóstolos, a maioria deles martirizados. O que levava esses homens? O que leva um homem, assim como tantos outros que a Bíblia menciona, largarem tudo por conta desse Deus? Eles tiveram um encontro com Ele. Eles entenderam quem Ele é. Eles entenderam. A segunda ordem foi: viva sua nova vida. Viva a sua nova vida. Levanta-te e vai. Viva a sua nova vida. Versículo 19, finalizando, vai dizer: a tua fé te salvou. A tua atitude te salvou. Conclusão, para a gente acabar. Lembre-se da sua condição anterior. Muitos de nós aqui não nascemos no Evangelho. Praticamos atrocidades diversas, praticamos coisas erradas, fizemos coisas erradas. Lembre-se de onde o Senhor te tirou. E mesmo assim, se você não tiver praticado nada disso, lembra-te de uma coisa: nós estávamos afastados do Senhor porque o pecado é uma lepra. Até o dia em que você recebe a Jesus como teu Salvador, a partir daí tudo muda. Tudo muda. E quando eu digo tudo muda, é se você foi sincero com Ele. Porque não adianta também levantar a mão, porque as pessoas estão te coagindo a fazer isso. Não adianta fazer porque alguém quer que você faça. Se você fizer, faça pelo teu coração. Faça porque você ouviu a voz de Deus te dizendo: eu te amo. Faça por isso, por entender quem Ele é. Seja ávido em entender quem te libertou, quem te curou. Dê a Ele a glória que Ele merece. Em alta voz, proclame, para que todos saibam que Jesus é o teu Salvador. Proclame isso. Todo aquele que de fato entende é grato. Não importa quem você seja e nem a sua origem, levanta-te e viva. A sua fé te salvou. Quem é grato, vive para agradar quem lhe deu favor. O que o homem fez com tantos homens e mulheres de Deus, mesmo tendo pouco ou sofrendo, tivessem diante do Senhor um coração agradecido? O que fez com que esses homens tivessem essa atitude, mesmo tendo tão pouco e sofrendo? Eles entenderam a grandiosidade de Deus e compreenderam o seu favor e a sua misericórdia. Não despreze o que Deus lhe deu. Não faça que nem o homem humilde que desprezou o pãozinho. Valorize. Não espere perder para valorizar. Isso eu falo com crentes, viu? Porque eu sei que muitas vezes nós passamos por situações que chegam ao limite da nossa condição e a gente diz: vou desistir de tudo, vou desistir, vou largar o Evangelho. Não faça isso. Não despreze o que Deus te deu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pode ter certeza que tudo vai mudar, vai passar, e você vai sair do outro lado vencedor, vitorioso, em nome de Jesus, e para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Meus irmãos, eu encerro aqui essa simples reflexão para nós todos. Isso vale para a gente também, porque a palavra do Senhor é como espada aguda de 2 fios, corta de todos os lados, corta para vocês, corta para mim também. É por isso que a gente se emociona muito, né? Vocês veem aqui, os pastores quando vêm pregar, graças a Deus, na CCNV nós temos isso, né? Se emocionam quando pregam, porque isto é real. Isto, a gente não está pregando de coisas que a gente simplesmente viu, nós vivenciamos, nós passamos por isso, graças a Deus. E hoje estamos aqui louvando a Deus com todos vocês, para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Eu gostaria de reforçar um anúncio que foi dado aqui através do telão, que se trata sobre a reciclagem do voluntariado, que vai ocorrer nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui na CCNV. Então, todos os voluntários, todos, sem exceção, devem se fazer presentes aqui, porque nós teremos a reciclagem do voluntariado com o nosso pastor Cláudio. Amém, irmãos? Tá certo. Agora a gente gostaria de conhecer com muito carinho. Antes, porém, deixa eu fazer uma coisa que eu preciso fazer. Gostaria de perguntar se nesta noite Deus falou com você no seu coração. Você que ainda não entregou a sua vida a este Jesus que pode te restaurar. Eu gostaria de saber se há aqui entre nós alguém que gostaria de, mediante a palavra de Jesus, levantar a sua mão em sinal de que recebe a este Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você quer, se você sente isso realmente no seu coração, se você deseja isso, levante sua mão, vem aqui à frente, para que a gente possa te receber, fazer uma oração por você, e a partir de então eu tenho certeza que a tua vida vai mudar para a glória do nome do Senhor. Há alguém entre nós que gostaria de fazer? Se não há, que Deus assim te conceda uma nova, olha que bênção, né? Graças a Deus aqui. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Por favor, levante-se, nós iremos fazer uma oração por ele. Você tomou a atitude mais importante da sua vida. Eu só posso te dizer isso. Faça a experiência com Deus, faça isso, converse com ele. Ele te ouve, tá bom? E ele te recebe, tá? A partir desse momento, conforme diz a palavra do Senhor, a festa no céu por sua causa. Viu? Isso é o que diz a Bíblia, aquele livro lá que a gente prega. A festa no céu por sua causa, tá bom? Que Deus te abençoe. Você fique firme na presença do Senhor e conte conosco aqui para te ajudar em qualquer coisa, tá bom? Vamos fazer uma oração por ele? O Luiz, tá, irmãos? Apresentem o Luiz nesse momento. Estendam suas mãos para cá. Todos esses daqui são seus irmãos a partir de hoje, tá? E todos eles, você precisando, pode recorrer que eles vão te ajudar, tá bom? Deus abençoe. Senhor, nós te apresentamos o Luiz, Pai, que foi trazido aqui pelo teu Espírito e com um propósito bem definido para a sua vida, Senhor. O Senhor falou aqui nesta noite pela tua palavra e ele, Senhor, não resistiu. A tua palavra nos diz: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o coração. Ele não resistiu, Pai, e ele aqui está, Senhor, reconhecendo ao Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida. Escreve o seu nome, meu Deus, no livro da vida. Eu sei que há festa no céu diante de ti, Senhor, neste momento. Pai, em nome de
Jesus, ajuda o Luiz. Dê a ele força e graça para que permaneça sempre firme e constante na tua presença. Em nome de Jesus, liberta ele, Senhor, de todos os vícios.